irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E o Senhor, queremos louvar o Senhor porque Ele permanece conosco, porque Ele está no meio de nós, como dizemos tantas vezes na Eucaristia, Ele está no meio de nós. E acreditamos nisso por causa de Sua palavra. Quando Ele se despediu dos apóstolos, naquele momento de dor, de sofrimento para os apóstolos, porque iam ficar sozinhos, e talvez perguntando no seu coração, como faremos daqui por diante? Jesus lhes diz isso, e assim termina o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Alguém então poderia pensar, bem, se Jesus está no meio de nós, presente, participando de nossa vida, não há mais problema de nossa parte que não possamos superar. A vida será fácil, será uma vida sem problemas. Mas a realidade não é bem assim. Vivemos em tempos de crise. Quantas vezes a gente ouve essa expressão? Estamos em crise. O Brasil atravessa uma crise. Mas o que é crise? A palavra crise vem do grego e significa uma situação de julgamento, de decisão. Para entender, é como se fosse assim, você estivesse andando por um caminho, tranquilo, de repente vê uma bifurcação, 2 caminhos na sua frente. Vai ter que escolher um para chegar ao seu objetivo, ao seu destino. Mas qual dos caminhos? Aí você para, analisa, pensa e toma uma decisão. É por aqui. Então, momentos de crise são momentos em que realmente a humanidade é chamada a se posicionar, a tomar uma decisão. É por isso que se entende que foram nos momentos de crise que grandes invenções aconteceram. A guerra é uma crise imensa. Quanta invenção, quanta descoberta nasceu por causa de uma guerra, de um momento de crise. Então a crise não é, como muita gente pensa, necessariamente uma situação negativa, que não tem sentido. Não, pode ser altamente positiva se a pessoa souber julgar, discernir e buscar tomar o melhor caminho. Então, o que se tem que fazer em momentos de crise é justamente isso, reavaliar a própria vida, os valores. Porque é possível que a gente descubra que aquela crise que estamos vivendo não veio por acaso, não é de forças assim que estão fora do nosso alcance. Grande parte das crises pessoais são fruto de escolhas erradas que a gente tomou num dado momento da vida. Grandes crises de um país são fruto de decisões erradas e Deus não vai, mesmo estando presente no nosso meio, não vai resolver tudo tapando aqueles buracos que criamos e tentando à força e milagrosamente resolver nossos problemas e aquilo que foi falhas nossas que geraram crises. Crises, portanto, momentos de crise são momentos de humildade, de a gente reconhecer, não, realmente, ali eu falhei, tomei uma decisão com a melhor das intenções, mas tenho que reconhecer, foi uma decisão errada. E isso, então, vai nos orientar daqui para frente. É a tal da experiência. Quanta coisa a gente aprendeu a não fazer ou a fazer melhor por causa de um erro nosso e vimos as consequências. Então, quem
olha para o seu passado, tira lições dele, essa pessoa cresce em momentos de crise. Mas vamos continuar refletindo sobre isso. Diante de tantas notícias negativas e a crise econômica que o país enfrenta, 47% dos brasileiros estão sem esperança, segundo dados do Ibope, em relação ao futuro. Mas além desse momento todo de incerteza, existe uma reflexão mais profunda que é sobre a crise existencial. Pessimismo, angústia, medo, né? Essa é a crise existencial do homem hoje, né? As crises são como uma escuridão no espírito e na vida da pessoa, e depois que passa a crise é como a aurora nova que nasce. Tudo é uma experiência na vida e tudo é necessário para que nós valorizemos a felicidade. É bom ter algumas vezes algum momento de infelicidade, para que valorizemos a vida, às vezes participar um pouquinho dos sofrimentos da morte, vamos dizer assim. A crise existencial está atingindo em forma de depressão a muita gente, por vários motivos, evidentemente, que eu não sei aprofundar aqui, nem posso aprofundar, mas para mim essa crise tem motivos de ordem natural, material e de ordem espiritual, já que o homem não é só matéria nem é só espírito. Tudo que atinge o corpo, né, do homem atinge também o espírito, e tudo que atinge o espírito repercute no corpo. Isso todos sabemos por experiência, não é? Para que nós sejamos felizes, temos que estar bem, mens sana in corpore sano, que diziam os antigos latinos, né? Uma mente sadia num corpo sadio. Quando sofre o corpo, o espírito ressente. Quando sofre o espírito, o corpo também sente. Nesta situação em que vive o mundo hoje, de um pouco de materialismo, de esquecimento dos valores sobrenaturais, para mim essa é a crise, causa de outras muitas crises, não é? A crise mais profunda do homem não está nas coisas externas, mas está no próprio coração do homem. Pouca gente pensa nas crises do espírito, que são as que causam essas crises materiais, vamos dizer assim. A crise existencial é crise de fome, crise de miséria espiritual, crises de dúvidas, crises de falta de fé, numa palavra, crise de falta de Deus, que não vive para servir, não serve para viver. Não é um jogo de palavras, não são palavras bonitas apenas, mas expressam uma realidade, né? Que não vive para servir, não serve para viver. E o egoísmo está atrás de tudo isso. O egoísta não vive para servir, ele quer que os outros sirvam a ele. Essa é, no fundo, a causa de todas essas irregularidades, desigualdades, esse problema existencial de pessimismo, de angústia, de medo em que vive a humanidade. Anunciamos Jesus, vai para